Paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos vocês estejam passando bem. Quero mais uma vez, junto com vocês, compartilhar a palavra de Deus, a fim de que ela venha nos fortalecer, nos direcionar. E o texto que quero compartilhar com você hoje é um texto que a gente conhece muito bem, recitamos em vários momentos ele, que é o texto de João 16, versículo 33. Jesus ele fala: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Bom, como eu falei, esse texto ele é muito conhecido por nós. Nós recitamos esse texto, nós nos apegamos a verdade contida nessa passagem. Mas eu queria mais uma vez, fazendo uma breve análise, uma breve reflexão em cima das palavras de Jesus, trazer à tona tudo que esse texto tem para nós. Primeiro, Jesus está falando com os discípulos e ele vai falando sobre as aflições que os discípulos teriam por serem seguidores de Jesus. Aqui é um contexto que Jesus ensina que eles seriam perseguidos. Eles seriam perseguidos por causa da fé, eles seriam perseguidos por causa por crerem em Jesus. E para nós não é diferente. Jesus fala: olha, no mundo vocês terão aflições. Nós vivemos num mundo caído, pecaminoso. Nós sabemos muito bem o que é isso. Mesmo antes da pandemia, nós sabíamos o que é ter aflições. Enquanto, no meio dela, nós estamos mais uma vez experimentando as aflições dessa pandemia, e ainda nós teremos daqui para frente. Nós teremos sempre as aflições de um mundo caído, nós teremos os desafios. Jesus ele nunca escondeu isso. Jesus ele fala para os discípulos, inclusive, que eles seriam deixados por Jesus. Jesus teria que voltar para o Pai e eles ficariam no mundo. Jesus falou que eles seriam odiados pelo mundo, no sentido de não crerem, porque não crerem como os discípulos acreditavam, e por isso eles seriam perseguidos, odiados. Jesus fala que eles chorariam e lamentariam. Mas ele dá uma resposta, ele fala: não tem problema, vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Uma palavra muito usada por Jesus. Jesus ele fala isso para aquela mulher que foi curada por ele do fluxo de sangue. Ele fala para aquela mulher: olha, tenha ânimo, a tua fé te salvou, a tua fé te restaurou. Jesus fala para os discípulos quando eles estão no barco, ele fala: não tenham medo, tenham um bom ânimo, sou eu, quando ele está vindo para atendê-los na tempestade. Jesus ele nos dá essa resposta, ele nos dá essa palavra de encorajamento para que a gente permaneça firmes, para que a gente continue crendo que nós sim passaríamos por lutas, aflições, desilusões, fraquezas, desânimos. Mas a pergunta que surge da colocação que Jesus faz é: por que ele nos pede para ter bom ânimo? Quais são as garantias? E no próprio texto ele nos responde, ele fala assim: olha, tenham ânimo, porque eu venci. O que é muito interessante é o fato de Jesus ainda não ter morrido na cruz. Jesus estava já falando de uma esperança futura para eles. Era como se Jesus estivesse falando: olha, eu ainda não morri na cruz, mas eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou ressuscitar, eu sei que eu vou vencer o maior de todos os inimigos, que é a morte. Então vocês podem confiar em minhas palavras. Então nós temos garantias para termos bom ânimo em meio a tantas aflições, porque aquele que nos garante é aquele que vence o mundo. Jesus, ele de fato venceu. De fato ele derrotou o maior de todos os inimigos, a morte. E por isso nós podemos confiar plenamente naquilo que ele nos fala. Por isso nós podemos confiar plenamente
naquilo que Ele nos assegura pela Sua palavra. E nós podemos também dizer, como Jesus falou, bom, se Jesus venceu o mundo, nós também seremos vitoriosos. Mas eu acho que esse entendimento ele é diferente, talvez, de a gente achar que nós venceremos porque somos fortes. Venceremos porque nós somos corajosos. Não. Nós venceremos porque Jesus está agindo nas nossas vidas. Nós venceremos o mundo pela graça de Deus. Nós venceremos o mundo porque Jesus vencerá na nossa vida através dela, por ela. E aí então nós podemos ter segurança. Nós venceremos as tentações, nós venceremos as aflições, nós venceremos as tristezas, nós venceremos as incertezas. É como se nós pudéssemos dizer assim, olha, da mesma maneira que Jesus antes de morrer já tinha convicção de que venceria o mundo, nós também temos a convicção, mesmo sem ter chegado no final, mas conhecendo a história, sabendo que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que as tribulações, as aflições, elas são passageiras, mas a vitória de Deus em Cristo Jesus, para nós, ela é eterna. Então, que independente das circunstâncias que nós estejamos enfrentando, as lutas que estejamos passando, uma coisa é certa: aquele que nos lidera, Jesus Cristo, já nos deu a garantia da nossa vitória por meio da cruz, por meio da ressurreição, e nos garantindo que Ele viria pela uma segunda vez para nos levar para junto dele. É isso que fala em João 14. Jesus ele fala isso para os discípulos, fala, olha, não turbe o coração de vocês, não se perturbem, porque eu vou preparar moradas, eu vou, mas eu volto. E a segunda parte dessa palavra de Jesus é fantástica, ela é extraordinária. Ele fala, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então nós temos a garantia de que Jesus nos levará para junto dele de uma vez por todas. E isso nos dá ânimo para continuarmos. Que você tenha ânimo através da promessa de Jesus. Bom, um grande abraço e que podemos desfrutar da presença do nosso Deus sobre nós.